Você já pensou em algumas medidas legislativas que poderia haver para a gente diminuir essa sensação que as pessoas têm da impunidade no Brasil? Essa é uma questão muito interessante, porque veja bem, o que a grande mídia passa e o que a maioria das pessoas imagina? Que o Brasil é o país da impunidade. Sim. Primeiro, eu queria discutir isso com as pessoas que estão nos ouvindo. Qual país ocidental de democracia consolidada teve um presidente da República preso, os 2 principais ministros da Casa Civil presos, os 5 maiores empresários brasileiros presos? A impunidade, ela está, na verdade, na falta de política de segurança nacional para aquele cidadão da favela, para aquele cidadão que apanha na rua e que não tem nem a quem recorrer. Existe uma impunidade generalizada com a violência policial. Bastava colocar uma câmera nos capacetes e nas roupas dos policiais e nos carros, que essa violência diminuiria 70%. Em São Paulo estão fazendo isso já. Mas estão com dificuldade de implementar. Sim. Uhum. E a experiência brasileira é fantástica, porque onde foi instalada diminuiu 70%. Sim. Então, assim, existe uma sensação de impunidade que é ditada por quem interessa. Esse ex-juiz Moro, ele fez um mal enorme ao Poder Judiciário. Fez mal ao Brasil, mas especialmente ao Poder Judiciário. Primeiro que ele desacreditou o Poder Judiciário. O Moro não representa o Poder Judiciário. Nós temos 20 mil juízes federais corretos, sérios, que não usa parcialidade, que não faz política. Então, há uma falsa impressão, e eu não estou criticando, porque as pessoas não são obrigadas a ler sobre isso, entender sobre isso, de que não, o que cura, entre aspas, essa questão da impunidade, o que é? Penas altas, pena de morte, nada disso. Em nenhum país civilizado isso funcionou. Isso quem estuda processo penal sabe que o que interessa é a certeza da aplicação da pena. Sim, não a intensidade, né? A intensidade, não a espetacularização. A espetacularização do processo penal é uma das causas que levou o cidadão a ter a impressão da impunidade. Eu não estou dizendo que o Poder Judiciário brasileiro é célere e que dá as respostas de forma rápida, não estou defendendo isso. Eu estou discutindo esse conceito. Por exemplo, aqui no Brasil, você tem eu advoguei para muitos políticos e para empresários, você tem uma espetacularização do processo penal que cria essa sensação nas pessoas. Eu me lembro que eu estava uma vez atendendo um cliente em Geneve, da Lava Jato, e o advogado com quem eu trabalho lá disse, olha, amanhã sai uma página inteira contra o nosso cliente aqui no principal jornal. Eu acordei de manhã, passei o jornal, não vi, liguei, que bom que não saiu. Ele disse, não, a página 3 do jornal é toda sobre o nosso caso. Por que eu não percebi num folhear simples? Não tinha foto e nem nome. Quer dizer, aqui no Brasil estaria na primeira página, era a primeira coisa. Sim. Então, você tem uma condenação acessória. Eu fui advogado do Duda Mendonça no Mensalão. Passei 5 meses dentro do plenário do Supremo. Parecia um filme aquilo ali. Eu chegava em casa, eles passavam a gente, faziam cores diferentes. Você se sente um super-herói ali, entendeu? No final, o Duda foi absolvido. Eu ganhei a causa do Duda. Mas eu fui jantar com ele naquela noite para comemorar. Ele falou, Cacai, no imaginário popular eu estou condenado. Sim, Não adianta. Ele teve que sair daqui e abrir empresas na Polônia e em Portugal para poder sobreviver. Então, essa ideia que é correta, que você me pergunta, porque desde que existe uma sensação na sociedade, nós temos que discuti-la. Sim. De que existe a impunidade, você tem que analisar com muito cuidado, porque, primeiro, nós temos que aparelhar o Poder Judiciário para dar respostas mais rápidas. A justiça que tarda já é uma injustiça. Já é uma injustiça. Você ser colocado no Jornal Nacional durante 3, 4, 5, 6 vezes. Eu advoguei para Zélia Cardoso de Mello, que ela era toda poderosa, fez aquela questão do congelamento dos bens, a pessoa mais odiada à época no Brasil e tal. E ela era a primeira página de todos os jornais, revistas, jornais televisivos, uma coisa incrível. Nós absolvemos, era por 10-0 no Supremo. A repercussão da absolvição foi mínima, terceira página de jornal. Ela mudou do Brasil. Não, e muita gente não deve nem saber que ela foi absolvida, né? A maioria não deve saber. Então, assim, é uma coisa danada, assim, porque eu acho que nós temos que discutir essa questão da impunidade, nós temos que pensar com seriedade, por exemplo, tinha que fazer houve corrupção na Petrobras? Claro, teve um gerente que devolveu 120 milhões, que não teve nenhuma punição. O que nós tínhamos que fazer? O enfrentamento dessa corrupção, não através do judiciário como um super-herói, como uma coisa vingativa. Não é assim que funciona.
sem atingir as empresas, sem atingir os setores. Nós tínhamos um orgulho, nós tínhamos uma empresa de infraestrutura que era orgulho nacional, era uma multinacional lá fora, você chegava, eu que viajo muito, tenho interesse fora do Brasil, você chegava nos lugares, estava lá a placa das empresas construindo metrôs, construindo aeroportos, é uma coisa fantástica, né? De repente, o que foi feito, e isso tem que ser investigado. Quem é que ganhou com isso? Sim. Porque você prende o presidente da empresa, mas quebra a empresa, quebra o setor. Dizem, de forma leviana e vulgar, mas acontece que foi devolvido aos cofres públicos 12 bilhões com os acordos de leniência. Os cálculos do prejuízo com a Lava Jato, de entidades sérias, é 170 bilhões. Imagina a diferença. Emprego, é comida para as pessoas. Gente, alguns setores, eu me lembro que à época eu tinha uns parentes que defendiam esse combate à corrupção a qualquer custo, de repente moravam numa cidade litorânea do Rio de Janeiro que vivia do petróleo e a cidade praticamente acabou. Nós tínhamos o pré-sal, que era uma possibilidade enorme do Brasil estar participando da riqueza do petróleo. Quem é que ficou com isso? Cacai, uma observação em relação a esse caráter punitivista que também foi passado